Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, quero ler convosco novamente alguns versículos do texto escolhido para o tema deste encontro. Aleluia. Missões está no coração de Deus e como nós somos teus filhos, ela inflama os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 61, o servo de Deus, cujo nome significa salvação de Jeová. Ontem nós falamos sobre o evangelista do Antigo Testamento, como é conhecido pelos estudiosos da Bíblia. Isaías, profeta do Senhor, nos anos 700, se não me falha a memória, até 698. E nós vamos ver que ele prega 50 anos para o reino de Judá. Capítulo 61 até o versículo 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Agradeço imensamente, em primeiro lugar, ao nosso Pai querido. O nosso Senhor é bom. Aleluia. O Senhor prepara todas as coisas para nós. E nós louvamos e adoramos o Senhor. Agradeço também pela vida do pastor Ubirá, pela irmã Madalena e também o irmão Donizete, toda a equipe, não é? Ao meu filho, toda a equipe de missões, a todo o ministério também. Louvo a Deus e agradeço muito, pastor Ubirá, por me permitir estar aqui no púlpito e, consequentemente, me abençoar, né, irmã Maria Madalena? A senhora também, como coordenadora do ciclo de oração, nos abençoar a estarmos aqui nesta noite. Louvo ao Senhor por estar num encontro de missões. Aleluia. Como eu disse, sabemos que missões está no coração do Senhor, não é? Mas é preciso estar no nosso coração, porque todos nós somos missionários. Todos são discípulos do Senhor. Nós recebemos uma incumbência, uma missão de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando ele subiu aos céus, ele disse para os discípulos que estavam ali na sua ascensão, né? Ide a todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E nós pregamos, como, Marilene? Mas eu não subo no púlpito, eu não prego, mas você prega com a sua vida, aleluia, testificando de quem é Deus na sua vida. Glória a Deus, seja para o seu vizinho, seja para o seu familiar, para o seu filho, para a quem Deus colocar no seu caminho. Então você é um missionário. Outra forma de contribuir também, de ser um missionário, é contribuindo. Nossos irmãos queridos aqui, enquanto nós estamos aqui, eles estão na cantina, preparando algo para nós podermos jantar, não é verdade? E ao chegarmos ali, podemos cooperar, estamos contribuindo com as nossas mãos, com as nossas ofertas, com os dízimos na casa do Senhor. Ai, irmã Marilene, mas eu não trabalho, eu não tenho salário, eu não tenho uma aposentadoria, mas você tem uma voz que invoca o nome do Senhor, que dobra o seu joelho e através da sua oração, você sustenta o pregador, você sustenta o missionário, você sustenta estes líderes, os pastores, na presença do Senhor, através da sua oração. Aleluia!
Somos missionários do Senhor. Nosso irmão que está começando com esta missão na internet é um missionário do Senhor. A equipe, os nossos porteiros, nossos diáconos, todos aqueles que cuidam, que zelam pela igreja, também são missionários do Senhor. Cuidam da casa do Senhor. Aleluia. Isto é maravilhoso. Ah, Senhor, há uma chama que inflama o nosso coração. E não sabemos ficar calados. E não sabemos andar quietos sem fazer alguma coisa, porque o Espírito Santo inflama o nosso coração. Amados, ontem sobre aquele que anuncia o ano aceitável do Senhor. Sabemos que pela interpretação, pela hermenêutica das Escrituras Sagradas, este texto escrito por Isaías, que é um evangelista, como eu já disse, por quê? Porque ele é um profeta messiânico. Ele fala para o reino de Judá e hoje se aplica para nós, mas primeiramente para aqueles que estavam ali em Judá, sobre a vinda do Messias prometido, o ungido de Deus. E no grego, Cristo, o ungido de Deus. No hebraico, Messias é o ungido de Deus. Então todo aquele que prega, todo aquele que tem algo a realizar, e todos nós somos chamados para ser discípulos do Senhor, temos a unção do ungido de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Não é somente o missionário, não é somente o pregador, não é somente o pastor, mas todos nós. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos na última hora. A Bíblia diz que tudo nos mostra, pelas profecias, pelo que o Senhor predisse, ali em Mateus 24, uma parte, nós vamos ver que se refere à vinda de nosso amado Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda, a volta. E esse texto que nós lemos no capítulo 61, nós vamos ver que uma parte dele vai se aplicar ao ministério do Senhor Jesus Cristo, primeiramente na sua vinda, a primeira vinda, quando ele começa a exercitar o seu ministério aqui na terra. E depois nós vamos ver que escatologicamente também aplica-se à vinda do seu reino milenar, aonde Sião será restaurada, Jerusalém será restaurada. Mas hoje, o Espírito Santo está nos levando a meditar sobre o ungido de Jesus, agindo na vida daqueles que são os seus discípulos. Se nós formos dar um título para esta mensagem, nós poderemos dizer: seguindo o ungido de Deus. Aleluia. Ontem nós vimos que para você ser ungido de Deus, você precisa ter a unção do Senhor na sua vida. Deus nos levou a meditarmos quando Isaías, o profeta, filho de família real, pelos estudos nós vamos ver que ele é filho de Amós, parente do rei ali de Judá. E sabemos que ele estava pregando em Judá, o reino de Judá, que os irmãos sabem, nós vamos ver que houve uma divisão entre as 12 tribos de Judá, logo após o reinado de Salomão, através do seu filho Roboão. E houve aquela separação, isto está lá em 1 Reis, você vai ver capítulo 11, que fala sobre a separação das 12 tribos. Então ficou as 10 tribos com o servo de Salomão, que era Jeroboão, e que foi o primeiro rei de Israel, que é o norte de Israel, pertencendo às 10 tribos que se voltaram contra Deus, porque começaram a idolatrar, começaram a construir. Primeira coisa, olha a consequência de quando se afasta do Senhor. Apenas relembrando com os irmãos, nós vamos ver que eles se afastaram do conhecimento de Deus, dos mandamentos do Senhor. E há uma consequência.
Isto é natural na nossa vida, aplica-se à nossa vida hoje também. Se nós não estivermos atentos a esta palavra e ter esta lei no nosso coração, a tendência é termos as mesmas consequências. O que aconteceu com o reinado de Israel? Eles se afastaram, desobedeceram, não tinha mais a lei do Senhor nos seus corações, não tinham prazer na lei do Senhor. A Bíblia diz, o salmista diz, que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Xanderamanabias, Ecomanébias. Hoje nós sabemos que se não tivermos esta palavra em nosso coração, implicada, intrínseca na nossa natureza, nós não podemos continuar diante de Deus com ardor, com zelo, com temor do Senhor, com sabedoria. Aleluia. Xenébia. Quer conhecer, quer ter sabedoria, amado? Queremos ter sabedoria, ter conhecimento é muito bom. As faculdades, os ensinos nos acrescenta conhecimento, conhecimento específico, e devemos sim estudar. Devemos, enquanto tivermos condições, se vier às nossas mãos a oportunidade de estudar, seja em que idade for, aprenda. Sabe por quê? Porque Deus vai usar este conhecimento para que a proclamação do reino do Senhor, aleluia, glória a Deus, semana xenébia. Estava lendo, me parece que o jornalzinho daqui de Curitiba, e parece que foi inaugurado o laboratório de informática, não é? Ali na central. Eu louvei a Deus, eu louvei ao Senhor. Que bom, Senhor, que bom, para a terceira idade, para a melhor idade, que bom, deve-se, mas antes de você teclar pela internet e rodar pelo mundo afora, saiba de uma coisa, tenha o seu tempo na lei do Senhor, porque você está preparado, aleluia, para teclar com o mundo, para ficar plugado na internet. Você vai ter discernimento do Senhor, o que você pode teclar, sites aonde você poderá entrar, e você será usado para expandir o evangelho do Senhor. Mas tenha a lei do Senhor no teu coração, medite nela de dia e de noite. A oração do salmista deve ser a nossa: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. A sabedoria quem é? Nós vamos ver ali em Eclesiastes, o sábio Salomão, mas sabemos que a sabedoria é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ela personifica Jesus Cristo. Quer ter sabedoria? Conheça mais quem é o ungido de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, maravilha, Senhor. Conhecer o ungido de Deus é termos a vida plena, a vida em abundância do Senhor. E nós vamos ver que aqui, eu estou só na introdução. Até que horas, pastor? 9 horas, ok. Então nós temos... Irmãos, de vez em quando me permitem, eu vou tomar uma aguinha, porque minha garganta está seca, viu? Glória a Deus. Então nós vemos que aqui, se formos dividir este contexto do capítulo 61, nós vamos ver que esses 3 primeiros versículos falam sobre o ungido de Deus, o penhor, a unção de Deus na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aleluia. Ele profetizou. Isaías, ele entrou pelo Espírito do Senhor há anos adiante. E ele começou, é interessante, quando nós estudamos o livro de Isaías, nos colocarmos desta forma, com Isaías, ele estava numa realidade totalmente contrária.
Uma realidade onde se apostataram da fé. Também Israel já tinha sido levado. As 10 tribos do norte já tinham sido levados pelo cativeiro pela Síria. Já tinham sido levados. E estavam, este é o contexto, você vai ver em 1 Reis, 2 Reis vai falar sobre este contexto, mais precisamente capítulo 15, capítulo 16, 19, nós vamos ver que ali vai falar sobre a situação que Isaías estava vivendo, nessa época que ele profetizou. Então, agora não dá para você ver, mas em casa Deus vai fazer com que você seja como os nobres de Bereia, aleluia, os nobres de Bereia lá em Atos, eles chegavam em casa e iam constatar se era mesmo o que Paulo estava falando. Eles iam consultar as escrituras, aleluia, e o Espírito Santo há de falar mais e revelar mais para a tua vida, aleluia, glória a Deus. E assim Isaías estava prestes a ser também. A Síria estava prestes a entrar em Judá. A tribo do sul ficou, as tribos de Judá e Benjamim. Na divisão é chamado Reino do Sul. Roboão, o filho de Salomão, foi o primeiro rei, ali da tribo do sul, do Reino do Sul. Então ali estava Isaías no centro, na cidade, na capital, no palácio. Ele tinha a entrada nos palácios porque pertencia à família real. Então ele estava no meio daquela realidade. E nós vamos ver um fato que chama a atenção, só para nós lembrarmos, para situarmos. Uma certa vez, e nós vamos ver em Isaías 37, o rei, vamos ver o rei que estava ali perturbado devido à sua doença. Os irmãos vão lembrar, a doença de Ezequias, o Senhor acrescentou dias, mas o que me chama a atenção dentro desse contexto de hoje, é que eles estavam para ser invadidos por Senaqueribe, o rei da Síria, e ele chamou quem? Ele chamou o profeta de Deus, Isaías. Isaías orou, ele tinha feito algo que não tinha agradado a Deus, mas ele se arrependeu e buscou ao Senhor. E ali nós vamos ver que o rei começou a temer sobre a vinda daquele rei, e nós vamos ver que ali Deus usou o profeta de Deus. Amado, ontem nós vimos que um dos nomes do nosso Messias é Deus forte, o Deus da peleja, o Senhor dos exércitos, e ali ele usa Isaías para falar sobre aquele que estava vindo para atacar Jerusalém. E no capítulo 37 e versículo 33, nós vamos ver que o Senhor disse assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Aleluia. Sabe por quê? Porque pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará. Ai, xeremas, aplicando isto para nós hoje, qual é a tua causa em que o inimigo tem te afrontado? Te prepara, se coloca na presença do Senhor, porque o ungido de Deus, o Messias prometido, está conosco, e ele pelejará nesta causa. Aleluia, glória a Deus. Lembro-me uma certa vez que estava com os meus filhos orando, e Deus me tocou para orar pelo meu irmão Francisco Carlos. Ele estava de férias no Rio de Janeiro, foi para o lado de Angra dos Reis, e ele estava sozinho. E Deus me tocou, nós estávamos no momento nosso de oração, e os meus filhos ali saíram, e eu continuei a orar naquela sala.
E eu continuei, e eu não parava de orar, e eu falava: Senhor, eu não sei aonde meu irmão está, peço as vossas orações, ele ainda não se decidiu pelo Senhor, e está passando um momento difícil, mas creio que Deus irá trazê-lo, aleluia. E naquele dia, eu disse: Senhor, eu estou com tanta vontade de orar pelo meu irmão, Senhor, meu Pai, eu não posso ir aonde ele está, mas o Senhor pode, Senhor. Envia teu anjo ali, Senhor, guarda ele, Senhor. Ele ainda não entregou a sua vida para ti, mas o Senhor é aquele que acampa os anjos ao redor daqueles que o temem. Ele está cego, mas eu te temo, Senhor, guarda ele, Senhor, aleluia. E fiquei ali mais ou menos mais de 1 hora orando, enquanto Deus não aquietou meu coração. E eu tenho certeza que, se for dada a oportunidade, para muitos irmãos aqui também terão testemunhos semelhantes. Mas o Senhor me fez lembrar, quem sabe aqui tem alguém que está precisando que haja fé no seu coração, aleluia, nesta noite. E depois ele nos contou o que aconteceu. Ele foi fazer uma curva no alto e tinha só precipício, e de repente uma daquelas, eu não sei, não entendo de carro, mas na roda, o parafuso da roda, você lembra, Ricardo? O parafuso da roda escapou e a roda balançou, e do lado aonde ele ia era só precipício. Ele não soube explicar como que o carro parou naquele precipício e não caiu, e não se desviou, e não caiu naquele precipício. Ele até hoje não sabe explicar, mas eu disse: eu sei, foi o anjo do Senhor que o guardou. Shemanácia, Senhor irá te trazer, meu irmão. Ei, Demácia, aleluia, Senhor dos exércitos. E aqui vemos o anjo do Senhor operando. Não era preciso de Jerusalém, Ezequias se preocupar com flecha, com escudo, com nenhuma tranqueira, aleluia. Quando Deus faz a obra é por completo, amados. Em momentos que você não tem condição nenhuma, não tem ferramenta nenhuma, sabe o que você tem? É a fé no ungido de Deus, aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver que então o anjo do Senhor à noite saiu, no versículo 36, no arraial dos assírios, 185.000, quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Oh Deus, aleluia. Não foi preciso Israel e Judá, não foi preciso de lutar, o anjo do Senhor lutou por eles. Deus forte, aleluia. E nós vamos ver que neste capítulo então fala sobre a missão do ungido de Deus. Alguns escritores e estudiosos dizem que aqui está o plano de ação do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha qual é a ação do Senhor: para pregar boas novas aos mansos, aqueles que têm um coração aberto para receber a palavra do Senhor, aleluia. Enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E aí ele vai falando sobre a tristeza, no versículo 4, e depois edificarão, mas é preciso primeiro aceitar esta ação do Senhor, do ungido de Deus na nossa vida. E aí então seremos edificados, nossos filhos serão edificados, a igreja do Senhor é edificada, porque está firmada, como eu disse ontem, na rocha que é Cristo Jesus. Aleluia, não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita, mas permanece firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, pode vir a tempestade que for, pode vir o vento de doutrinas,
do homem que for, mas tem o discernimento do Espírito Santo e está firmado na verdade. Aleluia! Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, estabelece a verdade e a vida. Aleluia! Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro que haja salvação, somente Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e os céus, entre nós e Deus, somente Jesus Cristo, e Ele é a verdade, Ele é a vida, aleluia. E nós vamos ver que depois é uma consequência, o restante do capítulo é uma consequência, inclusive falando sobre o reino milenar, sobre a glória do Senhor, quando Ele vier com a igreja, aleluia. E Israel também então reconhecerá que Jesus é o Messias. Mas o Senhor hoje me levou a falar sobre esta unção do Espírito Santo que está sobre Jesus Cristo, e aqueles que seguem a Jesus Cristo também estarão recebendo esta unção. E quando se cumpriu, amados, nós vamos nos lembrar que se cumpriu quando nós vamos ver que ali em Mateus capítulo 6, me parece, quando nós vamos ver que o ungido de Deus, ele fala que estava sobre ele, aliás é Lucas, não é? Lucas, nós vamos ver que ali Jesus levanta e fala que hoje estava se cumprindo, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele entrou ali na sinagoga, e ali ele manifestou, que abriu as Escrituras, e ali ele disse que estava se cumprindo a profecia de Isaías, e ele fechou as Escrituras, e ele disse: hoje se cumpre esta profecia. Aleluia! E nós vamos ver que João testifica sobre isto, porque lá em João capítulo 1, ali nós temos o testemunho de João. Ontem eu falei sobre isso, quando João no capítulo 1 e versículo 32, ele testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, aleluia, e tenho testificado que este é o Filho de Deus, aleluia. Qual é a diferença? A diferença é que Jesus batizaria com fogo. Ele diz no versículo 27, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Oh, o Espírito do Senhor mandou um precursor, um arauto. Isso cumpre Isaías 43, falando que aquele que viria antes de Jesus aparecer, seria como a voz do que clama no deserto. Deus cumpre a sua palavra. Quando Deus levanta o seu profeta para proferir a tua palavra, Ele cumpre o que ela determina, não o que o homem determina. Como nós estamos vendo um evangelho barato sendo vendido e multidões sendo atraídas, aonde se você fizer isso, você recebe aquilo, aonde se você andar assim, você recebe a casa, você recebe o carro e recebe outras coisas mais. Não é este, é o evangelho genuíno da palavra do Senhor. Aqui nós falamos da salvação bendita e sabemos que Deus tem o poder de dar aquilo que nós precisamos conforme a sua vontade. Aleluia. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que Paulo fala. Aleluia. Então quando nós estamos adorando ao Senhor, Deus
sabe, devemos falar as nossas necessidades, mas como nós aprendemos, Senhor, se for da tua vontade, se for da tua vontade, o Senhor, eu preciso. Para quê? Ah, Senhor, porque eu quero caminhar para a tua casa. Eu preciso de um carro melhor, Jesus. Aleluia. Lembro-me que quando eu morava em São Paulo, eu tinha meus filhos pequenos. Ricardo vai lembrar disso. E o Senhor nos deu um carro novo. Um carro bem novo. Era um Chevrolet prata, logo que saiu. Bonito, pastor. Ele trabalhava aqui em Pontal do Sul e mudamos para São Paulo. E meus filhos eram pequenos. Que maravilha aquele carro. E eu congregava em Osasco. Ah, Senhor, aquele carro que reluzia, né? O prata. Era o carro do ano. Estávamos todos contentes. Mas de repente, nós não íamos mais no sábado. Não íamos mais no domingo para a casa do Senhor. Sabe para onde nós íamos? Descíamos para Santos. Meu cunhado morava no Guarujá e eu ia com meu marido e meus filhos. Naquele tempo trabalhava com o ministério infantil, com o culto das crianças. E domingo já não aparecia mais na igreja. Ah, Deus! O Senhor sabe de todas as coisas. Ah, meu Pai, passando anos é que eu fui entender, que eu fui compreender e deixar que tudo está nas mãos de Deus e que tudo que tenho pertence ao Senhor. É para a honra e a glória dEle. Ah, irmãos, os irmãos já imaginam o que aconteceu, né? Não conseguimos pagar mais prestação, não conseguíamos, era pequeno este aqui. Eu só tinha ele e já tinha os 3. E ele era 9 anos por aí, ele lembra disso. E nós já não íamos para a casa do Senhor. Ah, amados, consequentemente perdemos aquele carro. E agora? E agora, Senhor, não tem mais praia, não tem mais carro reluzente, é assim, né, irmã? Aleluia, Deus é bom, Deus nos corrige porque Ele nos ama, aleluia. Não que Deus seja egoísta, não, ou quer tudo, não, Ele quer um ato voluntário de coração, de alma, de corpo a Ele, aleluia. Mas nós escolhemos outro caminho. E aí então eu podia entender e pedir perdão ao Senhor. E lá ia eu, com a pastinha, com a mala da EBF, com a mala do culto, enfrentando um ônibus lotado. Mas os 3 iam comigo para o culto. Voltei a estar na casa do Senhor. E passaram-se 8 anos para eu ter um carro novamente. Esse aqui já era grande, já era adolescente, quando o Senhor me deu um carro novamente. Aí então, Senhor, agora, Senhor, é tudo para ti, Senhor. Em primeiro lugar eu vou buscar o teu reino e a tua justiça. Não que seja pecado ir para a praia, não estou dizendo isso não. Mas aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aleluia! Se o Senhor te deu algo, saiba, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, primeiro para Ele, e Deus vai te dar condições também para ter umas férias com a sua família. Ele dá, Ele prepara, aleluia, glória a Deus, mas primeiro para o Senhor, aleluia, glória a Deus. E nós vamos aqui, amados, quando temos o ungido de Deus, o Espírito Santo, que inflama o nosso coração, nós podemos dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós vamos ver que Jesus então começa o seu ministério. Nós podemos acompanhar em João, em Marcos, em Lucas, o ministério do Senhor em ação. A pregoar, ele disse: é chegado o reino dos céus. E então ele começa a executar o plano de Deus. Ele começa, durante 3 anos, ele ministra para o povo. E é interessante que quando ele vai, ele começa nas terras de Nabulon, de Zebulon e Naftali. O ministério dele está, depois os irmãos podem ver isto nos evangelhos. Ele vai para a região da Galileia, que Isaías profetizou.
Por que a Galileia? A Galileia era desconsiderada pelos judeus. Porque quando a Babilônia, a Síria levou cativo as tribos do norte, ali saíram os judeus e começaram a ser povoada pelos povos que vinham da Síria, prisioneiros de outros, vamos dizer, de outros países, eles empregavam na Galileia. Por isso que o judeu de Judá e de Benjamim, a reino do sul, não consideravam a Galileia. É chamado Galileia dos gentios. Eles não consideravam, tanto é que os judeus, para passar mais para cima por Samaria, eles não atravessavam a Galileia, eles davam a volta para não se misturar, porque consideravam aqueles galileus como gentios. Uma certa vez perguntaram para Nicodemos: e Galileia por acaso teve algum profeta? Esta era a discriminação do povo de Judá. Eles não aceitavam, mas Jesus veio para os gentios, veio para o que se havia perdido, aleluia, e o ministério do Senhor, praticamente, todo foi executado na terra da Galileia, aleluia, glória a Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus nos manda, nos envia, glória a Deus, para aquele que precisa, para aquele que tem a carência. E nós não fazemos discriminação, porque o Senhor não discriminou ninguém. Não há grego, não há judeu, todos são iguais perante Deus, aleluia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque todos nós carecemos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Com o pecado, nós caímos, nós deixamos de ter a glória de Deus. Isso nós vamos ver no começo, ali quando o pecado entrou no mundo. Deus deu a oportunidade para Adão e Eva continuarem sendo a coroa da criação do Senhor. Tanto é que lá em Gênesis, só relembrando os irmãos de Gênesis, nós vamos ver que ele fala que tudo era bom. Não é assim? Tudo que ele criou, viu que era bom. Aleluia, aleluia. Tudo que Deus prepara para nós é bom. Ah, Senhor maravilhoso. Mas deu a oportunidade, o livre-arbítrio para Adão e Eva. E eles optaram, não é essa o cunho da mensagem, mas só relembrando. E era preciso que alguém viesse para resgatar este homem perdido. Oh Deus amado. E aí, pelo Espírito Santo, você que é salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo faz você lembrar quando foi que alguém ungido do Senhor chegou para ti e pregou a palavra do Senhor, e você levantou a sua mão e o aceitou, e desde então a tua vida tem sido dirigida pelo ungido de Deus, aleluia. Não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus, mas a palavra está sendo pregada e está dando a oportunidade. O ano aceitável do Senhor está dando a oportunidade de nós entregarmos mais e mais a nossa vida ao Senhor, aleluia. A graça do Senhor há de ser manifestada. E esta graça é o dom precioso, é Jesus Cristo na nossa vida. Oh, maravilha, Senhor, aleluia. E nós vamos então vendo Jesus operar milagres. E eu estava orando, Deus me fez não conseguir sair deste milagre. O tempo não nos permite, poderíamos falar de vários milagres, mas só quero estar em um nesta noite, e assim estarei encerrando a nossa reflexão. E você sabe muito bem, nós vamos para João 11, Lázaro que estava morto.
O ungido de Deus, como o coral cantou, o sol da justiça brilhou. Aleluia! O ano aceitável do Senhor, o sol da justiça brilhou para Lázaro. Aleluia! Eu vou terminar, mas antes, só para nós entrarmos, o ungido de Deus, tendo a unção do Espírito Santo, como o sumo sacerdote Arão foi ungido. O Espírito Santo tem um símbolo do azeite, não é? Ali, né, nós vamos ver que Arão foi ungido com azeite na cabeça, ao alto até os pés, por Moisés para o sacerdócio eterno. E aquele azeite corria pela sua barba, aleluia, corria pelos seus ombros, aleluia. No seu peitoral tinha as 12 tribos e corria, e aquele azeite ia correndo pelo corpo, pelas vestes de Arão, aleluia. Assim é o Espírito do Senhor sobre aquele que é ungido pelo ungido de Deus, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É preciso ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, simbolizado pelo azeite, ele inflama. Os discípulos, quando ficaram em Jerusalém, pela ordem do Senhor Jesus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E nós vamos ver que ali eles foram batizados, e então o Evangelho começou a ser pregado em todas as nações, até chegar no Brasil com 2 missionários na igreja e Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vingre e outros mais, aqui em Curitiba, aqui na Vila Isabel. Famílias pioneiras pelo Senhor, ungidas pelo Senhor, deram as suas vidas, ungidas pelo Espírito Santo, e hoje nós estamos aqui porque ungidos do Senhor pregaram a palavra. Alexeremias. Mas quem sabe nesta noite tem alguém que esteja como Lázaro, muitos já morto, já cheirava mal, já estava prestes a ser comido pelos vermes. Fazia 4 dias, a terra já estava se preparando para ganhar aquele corpo, porque a Bíblia diz que do pó viemos e ao pó voltaremos, não é? Ficaria só o esqueleto de Lázaro. E Maria chega para o Senhor e conta, e Jesus chora quando contam para ele, mas Jesus disse que aquilo seria para que a glória do Senhor se manifestasse. Aleluia. Há momentos difíceis, mas saiba que a glória do Senhor há de ser manifestada no fim desta luta. Creia no poder de Deus. E o Senhor, o sol da justiça, chega perante aquela tumba e disse: tirai a pedra. Correram e tiraram a pedra, e ele disse então: Lázaro, sai para fora. Aleluia. A voz do ungido de Deus para consolar os tristes. Eu peço à igreja para se levantar. Posso orar, pastor? Aleluia, glória a Deus, sim, aleluia, glória a Deus. Nesta madrugada orando, o Senhor disse: fala para a minha igreja, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem sabe alguém com algum ministério esteja morrendo por tantas coisas, mas pelo poder do Espírito Santo, nesta noite ele te reaviva, ele acende esta chama pelo poder do nome do Senhor, e você vai apregoar, vai anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Aqueles que choravam, aqueles que se lamentavam, tiraram as ataduras de Lázaro. Oh, cada atadura, e Lázaro ressuscitado, de corpo novo, glorificado pelo ungido do Senhor, aleluia, pôde reviver e viveu mais algum tempo para ser testemunha do poder do ungido de Deus, do Messias prometido. Aleluia. Foi-me dada a oportunidade para orar. Primeiramente eu quero orar